O último salmo que a gente estudou juntos, foi o Salmo 139, que a gente viu o que Davi fez, diante de tudo que Deus é. Deus onipresente, onipotente, onisciente, sabe tudo, pode tudo, está em todo lugar. O que Davi pediu para Deus? Sonda o meu coração. Conhece o meu coração, saiba como que está o meu coração, o que está acontecendo, Porque ele sabia muito bem da sua tendência, do seu coração que estava disposto a fazer tantas coisas ruins, O mundo mal ao seu redor, ele escolheu se expor a Deus e fazer esse convite para Deus, Venha ver se tem algum caminho mal dentro de mim. E pediu essa correção de Deus. Hoje, no Salmo 141, que também é um salmo de Davi, nós vamos falar um pouquinho desse dom, desse presente incrível que Deus nos deu. O presente incrível que a gente não precisa viver a vida cristã sozinho. Que bom, Que bom que a gente não é apenas uma pessoa entre mil que pensam diferente de nós, mas tem pessoas que têm a mesma fé, tem pessoas que têm o mesmo Deus que a gente. Além da gente ter o Espírito Santo dentro de nós, Deus tem uma família muito grande, Deus tem muitos filhos e filhas, graças a Deus, e quer dizer que cada cristão tem muitos irmãos e irmãs, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. O poeta John Donne, um poeta inglês já há séculos atrás, ele falou: nenhum homem é uma ilha, Nenhum homem é uma ilha. Em outras palavras, viver é conviver, A gente precisa e depende um do outro de certa forma. Ninguém foi feito para viver sozinho e Deus colocou pessoas ao nosso redor, para orar conosco, para orar por nós, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos corrigir. Também é um dos temas que a gente vai falar hoje. Compartilhar, as nossas vidas, as nossas experiências com pessoas ao nosso redor. Então, além de a gente não ser feito para viver sozinho, a gente não precisa tentar, passar por essa vida sozinho, que seria uma loucura, Embora algumas pessoas tentam fazer isso. E o que eu temo é que cada vez menos cristãos dão valor, a esse presente. Cada vez menos pessoas realmente querem viver em comunhão. Cada vez mais cristãos ficam longe da comunhão, da igreja. Não estou falando apenas de um culto físico, presencial, mas da comunhão com os irmãos. E assistindo uma conferência essa semana, um missiólogo falou que depois desses lockdowns, mais ou menos 50% a 60% dos membros das igrejas têm voltado. 50% a 60% das igrejas, as estatísticas dizem. Isso pode variar um pouco. Isso nos dá mais ou menos, e o que tem acontecido nesse último ano e meio, 1/3 da igreja que continuou engajado na comunhão e tudo mais da igreja, e aliás está até mais comprometido do que antes, 1/3. O outro terço tem ficado um pouco distante, mais observando, vamos ver o que vai dar, Está agora voltando aos poucos. O outro terço talvez esteja assistindo um outro culto online, acompanhando mais ou menos, está mais distante e talvez nunca volte. É aquele terço que talvez nunca mais esteja comprometido, engajado com a igreja local. Então esse é o cenário que a gente está vivendo hoje. E o Salmo 141 nos mostra os dois lados com quem nós podemos nos associar. Davi chama de justos e dos malfeitores. E uma certa influência que a gente pode esperar de ambos os lados. E cabe a nós escolher com quem nós queremos continuar nos associando. Vamos ler os primeiros 2 versículos em que a gente vê a necessidade de oração. Versículo 1 e 2, Salmo davídico, Salmo 141, ele diz assim: Clamo a ti, Senhor, vem depressa.
escuta a minha voz quando clamo a Ti. Seja a minha oração como incenso diante de Ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Davi, a gente sabe, era um homem segundo o coração de Deus, e ele aprendeu a orar segundo o coração de Deus. E aqui a gente tem uma oração urgente, né? Vem depressa. Agora é engraçado porque nós seres humanos temos essa realidade de viver no tempo e espaço. Então a gente tem agendas, às vezes bem cheias, né? A gente tem acontecimentos súbitos, a gente tem prazos para cumprir, né? A gente tem situações urgentes. Então existem orações mais urgentes do que outras para nós. Deus não, né? Deus não existe nesse tempo e espaço, né, que a gente vive. Então, para Ele não existe um pedido mais urgente do que outro. Todos são iguais para Ele, mas Ele entende e sabe quando nós temos uma situação urgente e a gente precisa de socorro depressa. E uma palavra que sempre vem na minha cabeça é aquela parábola de Lucas 18, da viúva e do juiz, né? O juiz que não quer ser incomodado, né? E a viúva continuando, e no final ela atende a viúva, né? O juiz atende ela porque ela importunou, né, esse juiz. E aí Jesus fala para os seus discípulos, olha, Lucas 18, 7 e 8, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então Ele age, né, depressa também nas nossas situações, né, quando a gente realmente se importa, quando a nossa fé não é fria, né, quando a gente não ora com desleixo, com indiferença, mas quando a gente faz uma oração fervorosa do coração, porque às vezes a gente ora, né, de uma forma, por que Deus deveria se importar se nem a gente se importa, né? Parece que a gente não está nem aí, nem para as coisas que a gente pede, mas se a gente mostra a Deus, não, isso é urgente para mim, isso é importante para mim, Senhor, vem depressa, porque Deus não responderia às nossas orações. E Jesus fala, e depressa, porque Deus conhece a opressão do seu povo, né? E ouve o clamor. 3 vezes no livro de Êxodo, né, quando o povo ainda estava no Egito, sofrendo, né, com aquela opressão toda, Deus fala, eu ouvi o clamor do meu povo. Ou diz ali que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Então Deus ouve o clamor e Ele age depressa. Embora Davi tenha ficado longe do templo, né, muito provavelmente, ele entendeu que ele poderia orar a Deus assim como os sacerdotes ali no templo. Né? Ele, junto com os sacerdotes que ali de manhã e à tarde estavam fazendo sacrifícios, ele poderia clamar. E aqui diz que seja a minha oração como um incenso diante de ti. Então os sacerdotes, eles queimavam incenso, né, oferecendo junto com o incenso e a fumaça que subia as suas orações. Né? Essas palavras direcionadas a Deus, né, uma boa imagem é que sobem como aquela fumaça do incenso. E aliás, é uma figura que a própria Bíblia nos traz em outras passagens, como no último livro, Apocalipse. Capítulo 5, versículo 8 diz que ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, uma cena lá no céu. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então a gente entende que o incenso e essa fumaça que sobe é um símbolo das nossas orações. E o incenso era algo bem especial, porque não é qualquer um que podia fazer. E também era feito de uma forma, né, prescrita por Deus. Não podia misturar qualquer coisa ali. E a gente tem até no livro de Levítico um episódio que os filhos do sumo sacerdote Arão, né, pagaram o preço por fazer de qualquer jeito, né, esse incenso
e se exibindo de certa forma. Bom, tinha que ser feito de forma prescrita. E as nossas orações são assim, né? A gente deve oferecer as nossas orações de forma prescrita, em nome de Jesus, não é? Porque é só por meio dele, através dele, que a gente tem acesso ao Pai. Que a gente pode, né, falar com Deus como nosso Pai, é através de Jesus. E é segundo o caráter dele, segundo a natureza dele que a gente ora, né? Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Não é uma fórmula mágica, né, que Deus vai agora atender, mas é segundo o que Jesus falaria, segundo aquilo que Jesus queria, segundo a sua vontade. Se Jesus não consegue assinar debaixo das nossas orações, a gente não está fazendo orações da forma como Deus deseja. Bom, não era especial apenas por causa disso, mas também era um aroma agradável a Deus, né? A Bíblia diz. E com certeza as orações do seu povo são algo maravilhoso para Deus. Ele ama ouvir as nossas orações. A gente não pode esquecer disso. Mas uma coisa é que o incenso precisava de fogo, né? Precisava acender esse incenso e é sempre o Espírito Santo que precisa acender o nosso altar, né? A gente precisa de orações mais fervorosas, ao invés de frias ou sem fé. E o incenso no templo era algo planejado, né? Uma estrutura que eles tinham de manhã e à tarde, 2 vezes por dia. Daniel, a gente lê que ele tinha uma estrutura assim diária que ele orava 3 vezes ao dia. E a gente tem momentos, tempos assim planejados durante o dia que a gente separa para a oração, ou como eu diria muitos talvez pensam, eu tenho liberdade, eu posso orar quando eu quiser, né? E no final eu não quero me tornar um legalista e seguir um plano, seguir uma estrutura assim. E é verdade, a gente tem toda a liberdade, a gente pode orar a qualquer hora e deve orar continuamente, né, sem cessar. Mas muitas vezes quando a gente pensa assim, eu me pego pelo menos dessa forma, eu percebo que no final do dia talvez eu não orei nada, né? Porque tem tantas coisas durante o dia, a agenda tão cheia, né? Se eu não separei, planejei um tempo para falar, não, agora eu vou apenas orar a Deus. Tem tanta coisa que eu acabo não orando, né? Da forma como eu queria. Talvez uma oração, né? No meio das atividades, mas não algo realmente dedicado apenas ao Senhor. E aí as outras coisas, os outros afazeres acabam tomando o nosso tempo. Davi orou e por algo urgente. E então Davi viu a necessidade de se manter puro nesse mundo que a gente vive. Versículo 3 e 4. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Em contraste a essas pessoas que não conheciam a Deus, que seguiam outro fluxo, Davi entendeu a necessidade que ele precisava, né, se manter puro. Ele precisava zelar pela sua integridade e se distanciar da conduta má. Isso começou com a sua boca, né? Eu vejo o que eu falo, né? Eu me ouço, às vezes eu preciso avaliar, né? Será que é isso mesmo? Porque a primeira coisa que a gente imita é a fala, são as palavras, né? Às vezes até sem querer, a gente ouve constantemente uma certa linguagem, um certo vocabulário e a gente começa a se adaptar àquilo, assimilar aquilo, muitas vezes sem querer. Mas talvez precisa de alguém para falar para nós, você está falando muito essas coisas que não agradam ao Senhor. E a gente é bombardeado por falas assim, né? A TV, parece que os produtores estão muito, fazem questão, né? E são muito intencionais em sempre passar e cada vez mais os limites, né,
de falas imorais e de falas ofensivas. Sempre, né, principalmente no horário, no melhor horário que tem na TV, né? Sempre empurrando os limites cada vez mais para o imoral e ofensivo. O que sai da nossa boca? A gente precisa avaliar isso. Porque o que a gente ouve, às vezes, é demais, né? Tanta bobagem, é coisas que machucam, são coisas que ofendem, que dividem cada vez mais. E quando a gente olha para a palavra de Deus, diz em Colossenses 3:8, mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Às vezes a gente percebe, às vezes não, que uma linguagem vulgar, uma linguagem, né, profana, ela faz algo com o ambiente. Além de não honrar a Deus, ela parece que gera um ambiente imoral e mundano, né? Quando um fala, o outro já se sente na liberdade de falar do mesmo jeito, né? Principalmente no trabalho, né, com pessoas que não têm né, essa preocupação de honrar o Senhor. O homem e a mulher, como ser humano criado, né, na imagem de Deus, acaba sendo degradado, rebaixado, e a gente até impede, de certa forma, de ideias nobres, né, que honram ao Senhor, de surgirem. E aí você tem um ambiente que você não curte, né, não quer, além da gente saber que nós precisamos prestar conta de cada palavra inútil que a gente tenha falado durante toda a nossa vida. É o que Jesus disse. Efésios 4:29 ainda fala que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O que nós falamos para encorajar as outras pessoas? E a gente, eu acredito, precisa ser cada vez mais intencional em ser uma bênção ao nosso falar, mesmo quando nós nos encontramos com cristãos. Porque o assunto pode ser rapidamente qualquer outra coisa, né? E nada espiritual, nada que encoraja a pessoa na necessidade que ela está passando. Não passamos graça, né, do Senhor, apenas gracinhas talvez, né? E nada contra uma boa piada, né? Contra rir junto, mas existe algo que a gente precisa ser mais intencional na nossa conversa, já que o mundo também está sendo cada vez mais intencional com a sua fala, direcionando a sociedade em si para um lugar que no final não vai agradar ao Senhor. Quando uma conversa, e você percebe isso, está tomando uma direção para um assunto inútil, palavras inúteis, às vezes você nem sabe como redirecionar. Mas uma coisa muito legal que sempre funciona é algo pessoal. Quando você percebe que está sendo inútil essa conversa aqui, você pode falar o seguinte: sabe que Deus falou comigo hoje de manhã lendo a Bíblia? Aí de repente as pessoas param, ouvem, porque todo mundo quer saber, né, o que será que Deus falou, mas é algo que Deus falou com você, é algo pessoal. Ninguém pode falar, não é verdade, né? Não existe, porque o teu testemunho, né, é a tua experiência pessoal. Então, experimenta isso na próxima vez que você percebe que está indo para uma direção que ou eu vou cair fora agora, ou se eu quiser ficar dentro, eu posso redirecionar essa conversa e falar o que Deus falou comigo hoje de manhã, ou ontem à noite, o que seja. Em primeiro lugar, então, Davi zelou pela sua boca. Em segundo lugar, ele zelou pelo seu coração, né? Pelo seu coração. Em outras palavras, né, Jesus falou, orem assim, não nos deixa cair em tentação. Porque não que Davi se sentiu melhor do que os malfeitores, mas porque ele sabia que ele estava tão parecido com eles, né? O seu coração, as tendências do seu coração, que a gente também viu no Salmo 139, né? E o grande perigo de se perder caso ele se associasse mais com os malfeitores.
Então ele sabia que existe uma distância saudável, né, com essas pessoas e com as práticas deles, porque esse foi o terceiro ponto. Eu vou tomar cuidado também com as práticas perversas, versículo 4, a segunda parte. As práticas perversas que estão ao nosso redor, porque fazem parte desse mundo, do sistema desse mundo, a cultura desse mundo. O mundo que é como um imã, né, para a nossa carne, nos atrai sempre. E se a gente não presta atenção, como Davi disse, né, eu não me envolva em práticas perversas com os malfeitores. Se a gente não toma cuidado, daqui a pouco a gente está com eles fazendo as mesmas coisas, né? Agindo como o resto do mundo. E a gente precisa perceber, vocês sabem disso, né? Como que a nossa cultura é. E às vezes a gente se pega pensando da mesma forma. A cultura é egocêntrica, né? Sempre perguntando, mas o que eu vou ganhar com isso? E se a gente começa a pensar assim, a gente vai cortar várias coisas, porque aparentemente a gente não está ganhando muita coisa. Né? Por que eu vou ganhar? Para que eu vou orar agora? Parece que eu não estou ganhando agora com isso. Ou tantas outras coisas. Sempre aquela pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Porque no fundo, ninguém realmente se importa com o próximo, a não ser por causa de Deus, né? Por causa de Deus na nossa vida. A cultura é egocêntrica, mas a cultura também se baseia muito em emoções, né? E a pergunta que o mundo se faz é, como que eu estou me sentindo? Né? Que emoção eu vou ter com aquela experiência? Se eu me sinto bem, tudo bem de fazer. Se eu não me sinto bem, então não vou fazer. Então, tudo baseado nas emoções. E a gente pode agir assim também, né? E a nossa cultura também é corrupta. Todo mundo fala mal dos políticos, do sistema corrupto, mas cada cidadão, né, no seu íntimo ali, onde ninguém vê, comete tantos atos corruptos, né, quanto todos no governo e na oposição e em todos os lugares. Porque a pergunta que o mundo se faz olhando para tudo isso que está acontecendo, qual vantagem que eu posso tirar para mim? E naquele momento que ninguém vê, vai tirar vantagem para si mesmo, mesmo que prejudique outras pessoas. Esse é o mundo em que a gente está vivendo, né? E a gente não pode seguir esse fluxo. Davi ainda falou que nunca participe dos seus banquetes. Não posso continuar ou não posso viver assim, mesmo que me ofereça vantagens. Mesmo que seja um banquete, né? Quer dizer, algo que me atraia. Uma delícia, né? Aos meus olhos, assim como o fruto da árvore foi para Eva. Ela falou, eu vou experimentar, porque me parece muito bom e delicioso. A gente não pode cair nessa de parece bom. A gente vai estar andando por aquilo que a gente vê e não pela fé. Todo pecado, a Bíblia fala, proporciona sempre um certo nível de prazer, né? Por isso a gente cai na tentação e às vezes cai no pecado. Porque tem um certo nível de prazer, mas é só por um momento. E depois vem a morte. E por isso a gente precisa se restringir, né? E assim como Daniel, quando ele viu o banquete, né, do rei, ele falou não, ele se recusou. Falou, eu não vou me lançar nessas iguarias aqui, eu vou falar não, eu quero uma outra dieta, porque eu sei que isso é algo cultural também, que isso envolve também a adoração de falsos deuses e tudo mais. Então Davi entendeu isso, a necessidade, né, de se manter puro nesse mundo. E aí com quem ele vai se relacionar então? E aí a gente chega no versículo 5 e ele mostra a necessidade de relacionamentos sinceros. Ele diz, fira-me o justo com amor leal e me repreenda. Mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Ao outro lado, né, dessa moeda, tem aqueles que ele chama os justos, aqueles que têm um relacionamento com Deus, aqueles que, como nós, né,
desse lado acreditam no Senhor. Por causa daquilo que Deus fez em Jesus, também são salvos, né? Também, vamos trazer isso para o Novo Testamento agora, também são salvos por causa daquilo que Jesus fez, porque essas pessoas também creram, né, no mesmo Deus. A gente foi unido em um corpo só, né? Nós temos uma comunhão agora com essas pessoas. E se você quiser abrir comigo rapidamente no livro de Atos, capítulo 2, a gente vê na pregação de Pedro ali no dia de Pentecoste, algo que acontece, algumas coisas que acontecem com quem realmente é salvo. E Pedro fala, né, começa falando quem Jesus é, o que Jesus fez, e se baseado, né, no Evangelho, nas boas novas, a partir do versículo 37 a 42, ele fala assim: quando ouviram isso, ou primeiro eles, né, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Respondeu Pedro. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui existem coisas que são o resultado, né? Aquilo que eles ganharam em ser salvos, mas também tem alguns passos que eles precisavam tomar, porque a pergunta era: o que a gente faz então? O que nós faremos? O que você precisa fazer para ser salvo? O que faz parte, né, de alguém que é salvo? Uma sequência, né, de acontecimentos. No versículo 37, primeiro, uma convicção que você tem um problema, né, que você não consegue salvar a si mesmo, e a confissão que você precisa de ajuda. Me ajuda, né? O que eu faço? No versículo 38, então, Paulo fala: arrependam-se. Né? Uma mudança da sua crença, dos seus valores, da sua lealdade, na verdade, que aí você não tem mais o rei desse mundo, mas o rei dos céus, né? O rei Jesus. E seja batizado, que é sempre em conjunto com o arrependimento. Não que você é batizado e você é salvo, né? Você pode ser salvo sem ser batizado, assim como o ladrão na cruz, mas é uma consequência, né, que seria o próximo passo depois de você se arrepender, fazer esse sinal externo do arrependimento interno. Então, por isso, agora em tempos de pandemia, talvez nem tanto, mas não se passam geralmente anos e anos entre a salvação e o batismo, mas geralmente logo em seguida, né? Porque é um sinal externo daquilo que aconteceu no coração, essa mudança de lealdade. No versículo 41, eles aceitaram a mensagem, né? Então existe a fé da pessoa, a vontade de falar: eu creio isso, né? Eu aceito isso, eu confio a partir de agora, coloco a minha confiança nessa mensagem. E o versículo 42, que fala, um resultado também é a comunhão com a igreja. É algo que acontece com uma pessoa que é salva. Agora, o problema hoje é que cada vez mais cristãos, e por conta das circunstâncias também de pandemia, tudo online, né, pensam que melhor ter uma vida cristã solitária, né? E a ideia é: eu fui salvo, todos nós fomos salvos em Jesus, então eu vivo a minha vida sozinho com Jesus, né? Eu estou feliz com Jesus, eu não me ligo com mais ninguém. E essa ligação e o comprometimento que a gente vê no versículo 42 de Atos 2 é apenas opcional, né? Virou uma opção.
Então, se você quiser, vai. Se você não quiser, não vai. Se compromete ou não. Mas o Novo Testamento, não apenas aqui em Atos 2, deixa bem claro que a gente precisa da comunhão com a Igreja de Cristo. Que não tem como ser cristão sem essa comunhão. E existe um compromisso que todos nós temos com o corpo de Cristo. Agora, muitos lugares têm uma membresia forte, né? Que liga as pessoas com a igreja local. Aqui a gente não tem isso, mas não muda o fato que todos nós somos membros, né? Fomos batizados para sermos membros do corpo de Cristo. Então a gente está na comunhão e automaticamente a gente tem um compromisso de cuidar uns dos outros como discípulos de Jesus. É algo que nós recebemos junto com a salvação. E voltando para o Salmo 141, no versículo 5, fala exatamente essa responsabilidade que está sendo cada vez mais esquecido. Dessa grande responsabilidade da repreensão mútua, a fim de que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Fira-me, versículo 5, o justo com amor leal e me repreenda. É uma expressão de amor se a gente corrige alguém em Jesus, se a gente repreende alguém. Provérbios 27:6 também diz que leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. É melhor, então, ser repreendido, né, ter uma ferida por amor, uma correção, do que apenas alguém passando a cabeça, na mão da cabeça o tempo todo, sendo que você está errado. Isso é enganoso. E aqui fala de um óleo, né? Que esse óleo na nossa cabeça não seja o engano dos inimigos, mas a repreensão do irmão, que a gente aceita, que se torna até um bálsamo de cura na nossa vida. Assim como Natã foi um amigo leal para Davi, e chegou a Davi e falou, através de uma história, né, e tudo mais, que Davi estava errado, cometendo adultério com Batseba. Ele aceitou e houve uma cura na vida dele por causa disso. Mas será que a gente ainda se importa o suficiente com o nosso irmão? Ou a gente já ama tão pouco? Ou a gente está tão preocupado em como ele vai reagir, que a gente no final não quer ofender ninguém, né? E claro que existe um momento certo para falar certas coisas. Também, às vezes é uma correção que não é grande coisa e a pessoa fala, oh, obrigado, né? Precisava desse toque. Às vezes realmente é um assunto, né, doloroso, um assunto mais profundo que precisa ser tratado, e aí você vai querer, pela sabedoria de Deus, um momento certo para que a pessoa possa receber. Falando sempre a verdade em amor, a Bíblia fala. Porque se você só apresenta a verdade sem o amor, você destrói a pessoa. Se você apenas vem com tanto amor, mas não fala a verdade, nunca nada vai mudar. Você está apenas passando a mão na cabeça. Mas se você fala a verdade em amor, as coisas podem mudar. E ambos os lados, aquele que fala e aquele que recebe, precisa ter humildade. Precisa ter humildade. E isso começa, já que a gente não pode mudar o outro, isso começa em nós. Em cultivar relacionamentos em que a gente convida pessoas de confiança, né? Estou falando, dizendo, olha, você pode falar na minha vida. Você pode falar a verdade para mim. Eu te convido, você vê alguma coisa errada na minha vida? E se a gente tem esse costume que de tempos em tempos perguntar para as pessoas de confiança isso, dando abertura para isso, com certeza nós vamos ser cada vez mais parecidos com Jesus, porque precisamos desses toques, dessa repreensão dos irmãos. Eu até penso, por que tem tantos cristãos imaturos nas igrejas? Porque, em geral, esse é um sinal dos últimos tempos também, as pessoas querem ouvir cada vez mais aquilo que não ofende, né? As pessoas não querem ser corrigidas, não querem ouvir repreensão, né? Querem só ouvir que está tudo bem, você está lindo, maravilhoso, ótimo, né? Você merece tudo de bom, não tem nada errado com você. Mas
a gente precisa da correção porque não está tudo ótimo, né? Porque a gente precisa crescer ainda em tantos assuntos. E tem tantos cristãos maturos porque no final não assumem a responsabilidade, né? O compromisso com a Igreja de Cristo e estando em comunhão com outros irmãos. E ainda falando sobre esse versículo e esse assunto, né, é a ideia do discipulado bíblico, de andar junto, de aprender junto, inclusive com discípulos que podem ter uma outra opinião que você. E aí entra a diversidade das igrejas. Não existe apenas aqui ou ali na esquina uma presbiteriana, uma batista, tem tantas igrejas diferentes. E nós somos chamados para andarmos juntos, né, em unidade. Como que isso pode acontecer, né? Em primeiro lugar, existem, obviamente, doutrinas pelas quais cada cristão deveria estar pronto para morrer, né? Nós iríamos morrer por aquilo que a gente crê. Não dá para abrir mão da essência, quem Deus é, né? Quem nós somos, a nossa salvação em Jesus. A gente tem que concordar, todos os cristãos, senão você não pode nem chamar essa pessoa de irmão, né? Se não entende quem Deus é, o que Ele fez, quem nós somos, que nós precisamos da salvação em Jesus. Mas existem outros assuntos e a gente não deve quebrar essa nossa comunhão com outros discípulos só porque não está batendo 100%. Naqueles assuntos que a Bíblia também admite uma certa diversidade. E nisso talvez muitos cristãos tenham errado. Um outro problema hoje é que muitos e cada vez mais pensam que todos que estão na igreja, naquele grupo, né, precisam ter a mesma ideologia. Mas o que nos une não é o que a gente pensa sobre o coronavírus, sobre as vacinas, sobre o governo, sobre os partidos políticos, mas o que nos une é a nossa nova lealdade a Jesus, né? Nós somos agora leais a Jesus, nós temos uma aliança com Jesus. O resto é resto e pode existir uma divergência nessas opiniões. E ainda outras coisas que vão surgir mais para frente, né? De opiniões diferentes. Esse missiólogo que eu falei no começo, o nome dele é Ed Stetzer, ele até falou que no contexto dos Estados Unidos está acontecendo realmente uma mudança da sociedade que ele acha que ainda vai demorar uns 3 a 5 anos para passar. Fez até a comparação com os anos 60, né, no final dos anos 60, né, que parece que de 60 e 60 anos nos Estados Unidos existe, né, uma grande mudança da sociedade assim. Aqui no Brasil não acontece da mesma forma, até porque as pessoas não vão para a rua, né, como lá nos Estados Unidos. Que todo mundo está mais em casa, vamos ver o que acontece, né, dificilmente, apesar que está tendo, né, certas manifestações contra o governo e tudo mais, mas não nessa escala, né. Existem outros assuntos que vão dividir a sociedade ainda. E se a gente não prestar atenção e tomar cuidado, vão dividir a igreja também, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Precisamos saber o que nos une em primeiro lugar. Como a gente pode então viver de uma forma que preserva a unidade, sem abrir mão da verdade? É voltar para a humildade, ser humilde para ser corrigido por outras pessoas, para falar a verdade, para ter um diálogo, né, até com pessoas que pensam diferente de nós. E isso só vem com maturidade, dizendo, né, eu não concordo com você plenamente, mas eu quero ouvir o seu lado. Quando para o outro lado, né, muitas pessoas falam, eu sei que eu estou certo, você está errado, eu prefiro distância. E se isso acontece, não tem como ter unidade, não tem como crescer junto. A pergunta até para nós, como igreja, como movimento, né, existem mais grupos, né, como nós, no mundo inteiro, como a gente está integrado no resto do reino de Deus, né? Como a gente está integrado? Será que a gente está se fechando para
os demais discípulos de várias congregações, denominações e tudo mais. Porque qualquer igreja, no momento em que se fecha, em que pensa que é melhor do que outro grupo, está assinando a sentença de morte espiritual, né? Que se está se isolando, nem faz mais parte, né, do grande reino assim, né, e da obra que Deus está fazendo em vários lugares ao mesmo tempo. E acaba perdendo, né, aquele momento talvez. Versículos de 6 a 7, e a gente está chegando no final do nosso estudo, fala do fim desses malfeitores para o outro lado novamente. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles, ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Bom, esses malfeitores têm líderes, né? Existem pessoas que pensam em fazer o mal, e infelizmente muitos seguem, né? E embora esses versículos, todos os comentaristas falam isso, sejam muito difíceis para se traduzir do original, tá? Por isso tem várias versões, dependendo da tradução que você lê. Uma coisa é clara, que Deus vai julgar todos que praticam o mal. Jesus também disse em Lucas 17, 1 e 2, ele disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas aí da pessoa por meio de quem elas acontecem. Aqueles líderes que hoje estão em posições e que estão pensando, tramando o mal e outros seguem. Aí daquelas pessoas, né, por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequenininhos a pecar. Um dia, esses líderes, essas pessoas que estão empurrando essas agendas não vão ser mais lembradas, mas a palavra da verdade que nós podemos falar hoje, com certeza vai ser lembrada. Então, isso que nós entendemos desses versículos. E o versículo de 9 a 10 fala do foco, então, que a gente deve ter. 8 a 10. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor, em ti me refugio. Não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Os nossos olhos, diante da cultura, né, do mundo maldoso que a gente vive, da falta de compromisso na igreja, os nossos olhos precisam estar em Deus, fixos em Deus. E até incluo, podemos olhar com grande expectativa que Deus vai criar a unidade, vai fazer que haja mais unidade no seu corpo daqui para frente. Podemos olhar para Ele, mas com grande expectativa. E a gente só pode viver a comunhão entre nós e entre todos os cristãos se nós olhamos para Jesus, se o nosso foco é Jesus e não a nossa agenda, o nosso assunto, né? A nossa doutrina predileta, que talvez não seja tão essencial assim. Jesus apenas é a base que nós temos em comum, né? Nele a gente pode ter unidade com grandes diversidades, né? Nele nós somos encorajados a nos associar com o seu corpo, com a igreja local. Mesmo que a gente tenha sofrido, né, no passado, mesmo que a gente tenha feito experiências ruins nas mãos de outros, né, irmãos na igreja de Cristo, nele, olhando para ele, a gente é encorajado a viver a comunhão novamente. Até porque a gente lembra o que existe do outro lado. Ele fala no versículo 9 de armadilhas e ciladas. Se a gente continua, estou vivendo a minha vida solitária, né? Cristão sozinho, lobo solitário, facilmente eu posso cair nas armadilhas, cair nas ciladas. E uma grande cilada é perder a fé na igreja de Jesus, né? Perder a fé nessa comunhão que Jesus estabeleceu, porque talvez já tenha acontecido aquela ofensa por um irmão,
você tenha sido corrigido e você não gostou, alguém tem uma diferença, né, ideológica, apenas em opinião, e aí você ou alguém se afasta, prefere viver em isolamento, sozinho, e é exatamente isso que o nosso inimigo quer. A estratégia do diabo é afastar o indivíduo do rebanho, né? É assim que o lobo, o leão em geral age, né? O leão tenta, que ele não é tão rápido assim, né? Não consegue correr, né, tanto tempo assim, então ele tenta afastar aquele animal, aquela presa mais fraca e tudo mais, isola ela e ataca, que assim é mais fácil. E nós somos ovelhas do Senhor e ovelhas são animais de rebanho. E a gente deve viver em rebanho, em comunhão. Hebreus 10, versículo 25 diz que não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Infelizmente tem interrompido, né, as nossas reuniões, a nossa forma de se encontrar, essa pandemia toda. E aí tem virado um costume, né, de alguns, eu estou falando da Igreja Universal, né, no mundo inteiro, o costume de alguns de não mais congregar, de não mais estar junto com a igreja na medida, né, do possível, que agora aos poucos está voltando. E a gente não pode esquecer que somos animais, em aspas, né, de rebanho. Mais ainda, porque essa é a nossa missão. Jesus falou, eu envio vocês ovelhas entre lobos. Então já é uma missão difícil, né? Uma missão perigosa, um ambiente perigoso. A gente olha ao nosso redor, tem muitos lobos, influências ruins, ciladas, mas nós fomos enviados assim para fazermos a diferença como ovelhas, sendo ovelhas. Não nesse meio tempo se associar com os lobos para agir assim como eles, ou para agir como um lobo quando uma outra ovelha vem e te repreende, né, te corrige de alguma forma, ou tem alguma outra opinião em algum assunto. Não é para a gente, de repente, mudar essa missão e agir como lobo. Não. Continuando sendo ovelha entre lobos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio. Mas ainda porque Jesus disse, a casa dividida não subsiste. Se o corpo de Cristo continua dividindo cada vez mais, vai perder cada vez mais a sua força e, de certa forma, não vai subsistir, né, essa igreja local ou aquele movimento, aquela denominação. Então, vamos tomar a decisão de viver a unidade em humildade e em amor, assumindo o compromisso que cada um de nós recebeu no momento da salvação, o compromisso com a comunhão dos irmãos, com a Igreja de Cristo. E aí, nessa medida que a gente vive isso, a gente vê o inimigo também, versículo 10, caindo na própria armadilha, né? É isso que Jesus vai fazer, desfazendo essas ciladas, essas armadilhas, enquanto a gente olha para Jesus. Para Jesus que é autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez na cruz. Obrigado, Senhor, por nos dar uma herança tão rica, Senhor, de não apenas nos dar o céu, Senhor, a vida eterna, mas também nos dar uma família aqui na terra. Uma família, Senhor, que é mais forte, Senhor, o laço do que muitas vezes com a nossa própria família de sangue. E obrigado, Senhor, por ter colocado pessoas específicas ao nosso redor, com quem nós podemos andar, com quem nós podemos compartilhar. Senhor, às vezes é um círculo, Senhor, de pessoas, talvez alguns um pouco mais distantes, outros bem mais íntimos, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que nós possamos dar o valor devido à comunhão com esses irmãos, Senhor.
a vivência, a convivência, Senhor, com essas pessoas. E que esse círculo possa crescer cada vez mais, para que não seja apenas uma panelinha, Senhor, mas sim, Senhor, uma cozinha inteira, Senhor, sim, a casa inteira, sim, o bairro inteiro, Senhor, cheio de pessoas com quem nós podemos andar. Pessoas de confiança que podem falar na nossa vida e nós temos a liberdade para falar na vida deles, Senhor. É algo, Senhor, que nós vemos que é tão raro, mas que esse é o jeito do Teu reino, Senhor. Essa é a forma como Tu queres que a gente cresça também. Então, que a gente possa crescer em humildade, em amor e na Tua verdade, Senhor, para que essa unidade possa acontecer a partir de nós, Senhor, sendo um pequeno rebanho aqui, a partir de nós, Senhor, vivendo essa comunhão e que possa espalhar, Senhor, possa alcançar mais pessoas e que cada igreja, Senhor, onde está, possa viver assim, para que a gente possa se encontrar, Senhor, nessa base comum que é Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.